Olá pessoal, numa série passada a gente já iniciou e hoje a gente vai dar sequência nas medicações. Especialmente hoje a gente vai falar sobre uma medicação muito comum dentro da psiquiatria, da neurologia, que é o Zolpidem. É uma medicação que cada vez mais está sendo utilizada, cada vez mais a gente tem optado por esse tipo de substância que serve para várias situações, mas a principal dela e a mais utilizada dentro da psiquiatria e da neurologia, que é para insônia. Quando a gente fala do Zolpidem, que é um hipnótico não sedativo, tá? A gente tem que deixar claro, a gente sempre tenta colocar o indivíduo que está passando por uma dificuldade de uma forma que eu possa reestruturar, eu possa dar qualidade àquele indivíduo no seu sono, no seu dia a dia, sem gerar prejuízos. E quando a gente fala dessa substância que está em alta, está sendo cada vez mais utilizada, né? A gente saiu de uma pandemia, durante a pandemia as pessoas tiveram muita dificuldade, tanto para iniciar quanto para manter o sono, para ter uma rotina, para fazer a sua higiene do sono. A gente começou a trabalhar bastante com essa substância que já tem uma longa data, a gente já trabalhava, só que a gente trabalhava com doses e tempo mais curtos. Hoje a gente tem percebido que as pessoas estão usando até mais tempo do que o necessário essa substância. Por que a gente trabalha bastante essa substância? Porque se todo mundo chegar com problema de sono e a gente for utilizar uma substância que é o benzodiazepínico, a gente fala do clonazepam, do alprazolam, dessas substâncias no geral, a gente não está falando em marca, a gente está falando na substância, são substâncias que têm um maior potencial de dependência. A gente sempre fala assim, minha avó usa o bromazepam, ela já usa há mais de 20 anos, tira da vovozinha. Você não consegue. Por quê? Porque cria uma dependência física, emocional e química daquele indivíduo. Então a gente tem trabalhado cada vez menos com essas drogas para que a gente utilize outras medicações que têm sido desenvolvidas que não têm o potencial de criar uma dependência. É uma preocupação dentro da saúde mental. A dependência, usar o remédio no tempo e na dose correta para que você se reestruture e volte a conviver sem a necessidade de um remédio dominando a sua vida. Quando a gente usa uma medicação, a gente sabe das implicações, dos efeitos colaterais e como ela vai mexer no seu dia a dia. Então, quando a gente pensa no Zolpidem especificamente, a gente trabalha para aqueles casos, principalmente uma insônia inicial, daquele indivíduo que quando deita, rola para um lado, rola para o outro, a cabeça não desliga, está com sono, mas não consegue fechar o olho. É uma droga de início rápido. Então, assim, o recomendado, independente da dose, é que você tome, deite, se programe, tire as coisas pessoais, celular, computador, tablet do seu lado, desligue a sua TV, tome e dentro de 20 minutos, 30 minutos, você já inicia o seu sono. Em estudos que o Zolpidem ele tem uma ação até 1 hora, mas normalmente 20 minutos. Aí depende muito da posologia, né, que é a dose que você vai utilizar e o meio de administração. É uma dose sublingual, a absorção é muito maior, mas você usa uma dose menor, 5 miligramas. É uma dose que você só vai deglutir 10 miligramas, não é sublingual, você usa uma dose maior, não necessariamente essa dose maior vai fazer os efeitos mais rápido. Pelo contrário, ela vai passar pelo seu estômago, pelo seu intestino. Então, o meio de absorção, a via de administração, o metabolismo de primeira passagem, que a gente chama, que essa droga vai passar até chegar no seu fígado, ser metabolizado, já se perdeu uma concentração e a biodisponibilidade que você vai ter dessa substância ela é menor. Apesar da dose ser maior, ela é menos disponível para o seu organismo. Então ela pode durar até 1 hora para fazer indução do seu sono. Mas é uma droga que cada vez mais a gente orienta. Se você não vai deitar, para que você vai tomar uma medicação que ela é indutora de um sono? Não faz sentido. Por quê? Você tem que estar pronta para dormir. Da mesma forma que se você tomar ela e não deitar, eu estou esperando o sono vir, Rômulo, eu estou aqui, estou esperando na sala, esperando, resolvendo os negócios. Esse sono não virá, porque seu cérebro não está descansando e desacelerando, e a gente pode apresentar um dos sintomas que são muito ruins para o indivíduo, que é o sintoma de efeitos alucinatórios. Por quê? Porque ele é um hipnótico. Então, se passou aquele período de início rápido do sono,
Você pode ter alucinações visuais, auditivas, a sensibilidade fica um pouquinho maior. Você pode fazer compras, né? Tá em alta isso, né? O uso de Zolpidem, ele facilita os seus desejos, as suas vontades, que você está fora de si, porque você não tomou e dormiu. Você compra uma passagem aérea, você mande uma mensagem para aquela pessoa que você já terminou e está enfurecida, para o seu chefe que te mandou uma mensagem fora de contexto e fora de hora. Então, assim, gera prejuízos muito importantes. Então, é importante que essa medicação tão eficaz, tanto para insônia, como eu falei, inicial, como aquela insônia do meio do seu sono, aqueles despertares noturnos, que são comuns, principalmente para quem está ansioso. Você vai, às vezes desperta com vontade no banheiro e deita na cama e não volta mais. Quem está tendo a insônia nesse meio do seu sono, normalmente é assim, eu acordo, Rômulo, todo dia 2 horas da manhã, é impressionante. Eu posso dormir a hora que for, tá cansado, mas dá 2 horas da manhã parece que tem um reloginho biológico que me faz despertar. Sim, teu cérebro não está conseguindo passar pelas fases do sono. Então o Zolpidem ele vai atuar também nesses casos, mas é sempre importante a gente lembrar que o Zolpidem tem uma meia-vida de 3 horas. Então, se você toma ele, Romulo, eu acordo todo dia 4 horas da manhã, mas eu tenho que estar 7 horas já no trabalho. Não dá para, durante essas 3 horas que ele tem meia-vida e ter uma eficácia maior, você usar novamente o Zolpidem. Então, assim, se você não vai levantar naquele período de 3 horas, você vai, Rômulo, só levanta às 8, tá? Você pode até utilizar um Zolpidem nesse caso, já que está te atrapalhando e você não pode ficar sem dormir aquele restante. Então também é uma droga que serve para nesses casos específicos, principalmente no início. Mas eu sempre falo, se você está tendo esses despertares, é importante também que você busque a causa, porque não adianta se você só ficar tomando remédio. Senão chega uma hora que até essa medicação que tem uma indução rápida, ela vai parar de fazer efeito. E quando você começa a usar também em excesso, toda droga ela pode apresentar os efeitos colaterais. O Zolpidem tem alguns efeitos colaterais que são bem desagradáveis. A sedação, mas a gente utiliza ela para te sedar para aquele momento de você deitar. Se você não utiliza, você fica grogue, você fica aéreo. Então não faz sentido você utilizar. Vai gera tonteira, gera efeitos alucinatórios, que são menores, mas acontecem. Muitas, não são todos os indivíduos, mas boa parte deles vão apresentar também esses sintomas se você não dormir. A amnésia, que é muito comum, as coisas que você vai fazer porque você não dormiu e tomou o Zolpidem, você não lembra ou lembra, tem só flashes de algo que aconteceu, mas você não consegue discernir o que aconteceu concretamente. Você sabe assim, fulano esteve aqui, eu liguei para alguém, mas você não sabe o que houve, o que você falou, como você falou. Então, se você teve a indicação, se você tem a necessidade, consulte o seu médico, entenda o porquê, pergunte ao seu médico por que ele está te passando essa medicação, em que essa medicação vai te ajudar, porque os efeitos colaterais, eles existem para qualquer remédio, porém existe uma balança, ela é mais positiva ou ela é negativa para mim. É com isso que a gente passa uma medicação. É uma medicação segura, é uma medicação que no dia seguinte não tem um efeito residual, quando você usa, você não acorda dopado, sonolento, desde que você siga a orientação correta. Então, se você gostou do vídeo, se você conhece alguém que esteja utilizando, se inscreve no nosso canal, que a gente tem abordado as substâncias, a gente tem tentado tirar um pouquinho das dúvidas para vocês, porque a gente sabe que é importante você conhecer a substância, você entender que não é só tomar remédio, é se tratar e mudar o que faz com que você chegue nesse ponto que necessite da medicação. Se inscreve no nosso canal, a gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras.